Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar o Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado desta semana é o vereador e presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Adilson Júnior. Presidente, obrigado pela presença, prazer enorme te ter aqui com a gente no Porto 360. Olá, Marcelo. Eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante de debate, de levar as pessoas ao conhecimento do Porto 360. Uma alegria estarmos juntos. Presidente, nós tivemos um evento, no Grupo Tribuna, o evento Porto e Mar, no qual nós debatemos muito a questão do parque tecnológico. E eu me recordo que a partir do momento que nós findamos aquele evento, nós conversamos ali no foyer da tribuna e você se comprometeu não só comigo, mas com todos os presentes em fazer uma lei que pudesse impulsionar a ocupação do parque tecnológico. E aí eu queria te perguntar, como é que está esse processo e se essa lei caminhou e foi sancionada pelo nosso prefeito Rogério Santos? Exatamente, Maxwell. Acho que esses debates que são promovidos, ou seja, eles são sempre enriquecedores e fazem a gente, de fato, não só discutir, mas pensar avanços, e aí no campo do poder legislativo, avanços da legislação. Como você disse, naquele momento a gente conseguiu entender que as empresas tinham até vontade de participar do parque tecnológico, principalmente de fomentar a partir do parque as suas complexidades, as suas dificuldades até de empregabilidade, mas isso até então não era possível, porque não tinha essa possibilidade legal do parque tecnológico, por exemplo, ofertar espaços e colocar à disposição das empresas, nesse caso as empresas portuárias, que até é o caso que tem que ser uma vocação do nosso parque tecnológico por conta da importância do porto para a nossa cidade e região. Após aquele momento, então, nós começamos a nos debruçar de como poderíamos fazer isso de uma forma legal, ou seja, como inserir isso na lei. Fizemos essa proposta, apresentamos na Câmara, isso percorreu as comissões pertinentes, as diversas comissões da Câmara de Vereadores, foi aprovado em primeira e segunda instância e, desde a última semana, pouco mais de 10 dias, o prefeito Rogério Santos, então, sanciona essa legislação e hoje essa previsão, essa previsibilidade legal na legislação inserida do Parque Tecnológico de Fomento e Atração já é possível. Presidente, a gente pode dizer hoje que as empresas que estejam interessadas em ocupar o Parque Tecnológico, principalmente com viés de atendimento ao setor portuário, elas podem procurar o Parque Tecnológico pautada nessa lei que está aprovada hoje, não só pela Câmara de Vereadores, mas também sancionada pelo prefeito Rogério Santos, e a partir daí começar o desenvolvimento de um trabalho focado, obviamente, em tecnologia para atendimento do setor portuário? Sem dúvida. O que versa a lei? Na verdade, é um termo de cooperação entre o Parque Tecnológico e empresas interessadas em ter, por exemplo, um espaço dentro do Parque Tecnológico. Todos, lógico, têm as suas responsabilidades, mas caberá ao Parque Tecnológico, por exemplo, formalizar este termo de adesão com a empresa e, claro, com tudo aquilo necessário, ou seja, de como se dará efetivamente essa parceria, Ela oferta, então, assim, seu espaço físico, de fato, ela oferta todas o que se precisa, para efetivamente se instalar, ou seja, isso é o que não era possível, ou seja, de você colocar à disposição da sociedade civil organizada, das empresas, essa possibilidade. Então, a partir deste termo de cooperação,
né? As empresas podem sim, e penso que devem até procurar aí o Parque Tecnológico para formalizar primeiro esta intenção de se ter a cooperação e a partir daí ter as tratativas de como isso de fato se dará ali na ponta e no dia a dia. Presidente, eu percebo que a partir do momento que nós tivemos aquele debate lá no Porto e Mar, principalmente com a tua presença, né, onde nós começamos aí a fomentar essa questão, principalmente do Parque Tecnológico, porque é uma estrutura muito bem feita, muito bem elaborada aí pela Prefeitura de Santos, mas na verdade faltava o recheio ali, né? Ou seja, atrair as empresas para que elas pudessem desenvolver um trabalho dentro do Parque Tecnológico. E eu percebo que desde aquele momento até a última visita que nós fizemos em Roterdão, onde teve a tua presença também, principalmente os vereadores, né, aqui da nossa região e da nossa cidade, mudaram um pouco o mindset em relação ao parque tecnológico e principalmente a maneira para como as empresas podem atuar junto ao setor portuário, né? Porque, na verdade, você somente dá a estrutura, muito dificilmente essas empresas conseguem se desenvolver, mas isso tem que ser um processo contínuo, da mesma forma como a gente avaliou, por exemplo, lá no STC Group em Roterdã, presidente? Exatamente. Eu acho que a gente tem que entender, né, o porto. É lógico que ele é um hub de logística, mas a gente pode talvez incrementar um pouco mais para poder até entender isso, né? Ou seja, criar uma sinergia entre empresariado, sociedade civil organizada, né, o poder público nas mais diversas esferas. A gente precisa entender, e é isso que a gente viu em Rotterdam, essa sinergia entre porto e cidade, que há tantos anos se fala, ou cidade-porto. A ordem não importa. A gente precisa entender como um hub de desenvolvimento econômico e geração de empregos. Por essa razão que a gente, a partir do Pacto Tecnológico, tem que induzir isso. Quantas empresas a gente não viu falando que busca, por exemplo, mão de obra fora da Baixada Santista, fora de Santos, né? E são complexidades que se aparecem a cada dia. Ou seja, se a gente, então, a partir de um fomento público, que eu acho que o público tem essa capacidade e essa responsabilidade de dizer, olha, vocês fomentem aqui, tragam este problema para dentro do parque. A gente, através do poder público, das universidades, né, dos mais diversos cursos universitários, pega esse problema e transforma em solução. Eu acho que isso é o grande conceito, por exemplo, que a gente pode desenvolver a partir do parque, pegar essa nossa juventude que está aí com fome de fato desenvolver, né? A gente pega aí uma das questões que foi levantada lá, que é a questão tecnológica, por exemplo, né, de levar essas o que aparece diariamente, né? Ou as inovações, como a gente viu em Rotterdam recentemente, ou seja, o que lá ainda já tem e aqui ainda não se tem, e desenvolver a partir das dificuldades ou da nossa realidade local. Eu acho que esse é o grande conceito, né? A gente precisa entender que o porto faz parte da questão indutora de geração de empregos e econômica, não só da nossa cidade, mas da nossa região. Quando eu penso que esse pensamento ele se transforma num só, quando se tem uma sinergia entre pensamentos e todos caminham para resolver os problemas, e todos caminham para que a gente consiga desenvolver, sem dúvida todos ganham, né? É o que a gente viu lá. Rotterdam tem muita essa característica. A cidade respira porto. As crianças já começam ali a entender a importância do porto e o que hoje representa para elas hoje e o que pode representar para o amanhã. A gente não pode ter, por exemplo, aqui, às vezes, pessoas que moram na cidade portuária e, quiçá, conhecem uma atividade portuária, que sabem como isso funciona, quais são os avanços para um porto do futuro, né? Eu acho que esses pensamentos congregados, a gente tem esse objetivo talvez alcançado de uma forma mais célere, mais rápida. Adilson, eu me recordo, eu vou insistir um pouquinho nesse tema, quando a gente estava lá no evento do Porto e Mar, né, e você comentou comigo, falou, Maxwell, mais do que um evento, a gente precisa fazer entregas para a sociedade, né, e eu vejo aqui uma possibilidade clara, né, de nós legislarmos para que a gente possa
impulsionar o parque tecnológico. E aí, remetendo ao STC Group, né, que é um local, francamente falando, fantástico de capacitação profissional, né? Eu vi o parque tecnológico lá no STC Group, né? Eu falo, se a gente conseguir atrair aquelas empresas para o parque tecnológico, eu tenho plena certeza que o nosso parque tecnológico vai ser referência, principalmente no setor portuário e no Brasil inteiro, presidente. Não estou falando só no Porto de Santos, não. Eu estou falando isso para o Brasil inteiro. E aí vai a minha pergunta, né? Eu fiquei muito impressionado com o teu empenho, com o empenho também do secretário Júlio dos Santos, né, do secretário de Portos da nossa cidade, em atrair o STC Group para o Brasil, principalmente aqui para o Parque Tecnológico. Conta para mim, presidente, não tem muita gente assistindo a gente, mas como é que está a conversa? Está andando? Estamos avançando nisso daí? Espero que sim, né? É como a gente fala, né? Lógico que tem questões que cabem aí ao Poder Legislativo, como nós aprimoramos essa legislação, e cabe também nós a fomentar, né? Ou seja, a pressionar o Poder Executivo. A gente ficou bastante impactado, de fato, né? O quanto esta formação, cada vez mais, ela tem que ser profissional e aliada aos avanços do futuro, né? E o que a gente viu lá é exatamente este organismo preparado, né, para poder a gente preparar aí os novos operadores portuários, digamos assim, nas mais diversas atuações, né? Eu acho que é aquela história, né? Tem coisas que a gente pode encurtar o caminho de fazer parcerias com quem efetivamente já sabe o que está fazendo e que tem cases bastante positivos espalhados pelas mais diversas comunidades portuárias ao redor do mundo, né? E essa é uma delas, né? O que a gente viu ali é uma verdadeira universidade focada no trade, nesse modal, nesse business, né? Que é o porto, e que a gente pode, sem dúvida alguma, e penso que devemos nos debruçar e atrair para que a gente possa também formar esta mão de obra a partir de quem tem efetivamente este know-how, né? Esta possibilidade. Eu acho que eu vejo ali que o secretário Júlio, aliado ao secretário Flávio, que já reportaram ao prefeito Rogério, né? Essa necessidade de a gente encurtar esse caminho e quem sabe tão logo aí possa realmente a gente, como você disse no início, ter mais essa entrega para Santos, para geração de empregos, para geração de renda, que é algo que a gente precisa sempre estar focado. Presidente, eu me recordo que nós estávamos na visita em Rotterdam, né? Você mencionou essa questão da relação do porto com a cidade e a gente percebe que a cidade precisa se apropriar do porto, né? A sociedade tem que se apropriar. Lá em Rotterdam é exatamente dessa forma, né? Os assuntos portuários, a cidade se apropria deles para gerar o debate e para fazer entregas efetivas. Como a gente deu o exemplo aqui, não só fazer um evento, né? Mas fazer um evento no qual esse evento possa provocar uma lei, como foi feito agora, principalmente por você e também capitaneado aí por todos os vereadores da nossa região e sancionado, né, óbvio, pelo prefeito Rogério Santos. Mas quando a gente fala de Porto Cidade, presidente, eu percebo que é muito fácil a gente jogar isso na terceira pessoa, né? A responsabilidade do Porto Cidade, ela está lá na terceira pessoa. E tem dois pilares que eu me recordo, que nós estávamos no ônibus conversando, eu e você, que são muito importantes dentro dessa relação do porto com a cidade e que pode ser o início, né, para que a gente comece a tratar destas questões aqui na nossa região, sem generalizar, sem jogar lá na terceira pessoa, que é o emprego, nós falamos disso agora, e a relação do turismo também, né, presidente? Nós percebemos lá em Rotterdam um museu do porto, o Futureland. Nós percebemos também a possibilidade de alugar um barco, né? Nós fizemos isso lá com toda a comitiva, para que você passeie pelo porto e conheça com informações a respeito do porto. Isso não é muito difícil de fazer. Por que a gente não consegue fazer isso aqui, presidente? É uma boa questão. Eu acho que a gente começa a ganhar efetivamente agora, né? Essa semana tive aí com o presidente Birão, que é o presidente da Santos Port Authority, ou seja, que já me deu uma grande notícia, que agora está quase que concretizado, né? Ou seja, mas boa parte andou, por exemplo, de nós transferirmos aí o nosso terminal de passageiros para aquela região ali entre os antigos armazéns do 1 ao 8. Né? Claro que não vai ser todo o armazém de 1 ao 8. Por que eu estou dizendo isso?
Quando a gente faz esse caminho, ou seja, a gente induz ainda mais o nosso turismo, né? Porque realmente às vezes, nos deixa um pouco complexado a gente atrair os turistas para cá e colocá-los para embarcar, por exemplo, ao lado de embarque de grãos, né? Com toda a emissão de particulado, o que o valha, não é um bom receptivo, né? E aí, é até interessante essa tua pergunta, porque quando a gente fala, e você fala muito, lógico, da questão do porto, quando a gente fala desse indutor econômico, ele pode atrair tantos outros que não estejam intimamente ligados à questão do porto. E o turismo é uma delas. Não é por acaso a gente tem o maior porto do hemisfério sul. Então, ou seja, é inevitável também que ele possa ser um player da questão do turismo, aliado a todas as nossas outras vocações turísticas. Ou seja, é claro que tem pessoas que vão ser atraídas para ver como funciona esse gigante aqui, né? Então, aliado a isso, ou seja, a gente ter uma receptividade melhor dos transatlânticos, atrair as pessoas do turismo, mostrar de como funciona o porto, aliado a um museu ou alguma outra atividade, como era, por exemplo, a atividade portuária outrora e de como é hoje, né? Até para essas nossas futuras gerações entenderem de como isso se deu, né? Essa evolução, e essa evolução que é contínua. Eu acho que são vários dessas caixinhas que elas vão começando a se completar, a se encaixar, e a gente faz com que realmente tudo isso possa acontecer, né? Ou seja, falar de Porto, e você sabe, e fala isso com brilhantismo, não é? É claro que para uma região, e para Santos, não é, a maior fonte econômica da arrecadação da cidade e para tanto aquilo que ela reverte em investimentos para a cidade. Se, a partir daí, a gente consegue efetivamente capitanear todas essas outras ações, eu acho que o turismo é bastante ligado a isso, ou seja, a história portuária, né? A história dos nossos operadores braçais aí do porto, de como isso se deu, contando desde lá da família Guinle, né? Sem dúvida, é mais uma atração para a gente desenvolver uma região que é portuária, mas que também é turística. Presidente, queria propor uma pauta aqui, principalmente para a nossa Câmara de Vereadores, né, e provocar também aqui o nosso prefeito Rogério Santos, se você me permitir, né, você sempre me deu essa liberdade, eu acho que são ideias que a gente pode contribuir com a nossa sociedade, mas a gente tem aí a questão do EIVA, né, que evidentemente é o estudo de impacto e vizinhança, que dá a obrigatoriedade, principalmente dos terminais, de darem a sua contrapartida para a cidade. E talvez a gente pudesse pensar em um museu, né, principalmente ali na área do centro histórico, principalmente impulsionado pelo EIVA, de algum desses terminais ou de novas concessões que porventura venham a ocorrer, para que a gente possa entregar esse museu também para a iniciativa privada, porque deixar isso na mão da iniciativa pública talvez não seja o grande negócio, né? A gente tem já casos experimentados no qual o custeio é um grande problema para a iniciativa pública, né? E talvez esta seja uma iniciativa que a gente possa tomar para sair lá daquela esfera da terceira pessoa, né, presidente? A relação do porto com a cidade, porque a gente joga lá na terceira pessoa e fica muito simples, né? Mas talvez esta seja uma ação efetiva que a gente possa tomar para atrair, principalmente para o centro histórico, que é pauta do nosso prefeito, né? A gente sabe bem disso, um museu portuário naquela região. Eu acho que seria fantástico. Fica aí a minha sugestão. Não sei se seria acatada aí pelo presidente ou não. Olha, não só acatada, mas até daria uma sugestão. A gente já tem um museu instalado até numa região que congrega com a região portuária, dentro do nosso centro histórico, que, por acaso, também é um museu que, ao meu ver, poderia atrair muito mais turistas se ele também fosse um receptivo melhor. Ele ainda não é, por essa razão, como você disse. Ou seja, eu acho que a gente precisa envolver a iniciativa privada disso, que é o Museu do Rei Pelé. O Museu Pelé, que está num ambiente relativamente bom, ou seja, do ponto de vista construtivo, para que a gente agregue, quem sabe, dois museus, né? Eu acho que o Museu Pelé precisa ser remodelado, efetivamente ser encarado enquanto um museu, né? E quem sabe ali dentro dessas mesmas instalações ou próximas, a gente congregue o Museu do Porto, por exemplo, por que não? Considerando que a gente tem aí dois grandes valores e que despertam interesses e curiosidades internacionais, né? O Pelé, que é uma marca, aliás, uma
a marca, uma das marcas mais valiosas do mundo, né? Supera aí grandes marcas, e a gente tem aí a possibilidade de despertar também interesse para aqueles que, de alguma forma, gostariam de conhecer a história desse nosso gigante, desse nosso outro gigante, né? Falando aí do Pelé, que muito boa ideia, e eu acho que a gente podia congregar isso, já que a gente já tem, e quem sabe dar um avanço significativo para isso. Sem dúvida, até porque a gente levando o terminal de passageiros para aquela região, a gente vai precisar de equipamentos ali para que fomente o turismo. E a gente tem muitos atores aqui na nossa região, né, e personalidades que são históricas e contribuíram para o desenvolvimento desse Porto de Santos, né? Eu acho que a gente não pode deixar isso para trás, né? Principalmente porque a gente entende aí a importância que essas pessoas têm para a nossa região e para a história também do Porto de Santos. Uma outra pauta que eu quero trazer aqui, presidente, para que a gente possa tratar, né? A gente fala dessa relação do porto com a cidade. Nós temos aí, vai ao ar no dia 6 de agosto, né, e 13 de agosto, o reality do setor portuário promovido pelo Grupo Tribuna, né? A gente faz um projeto muito legal. Eu, francamente falando, é um projeto que eu me orgulho muito, no qual a gente seleciona pessoas da sociedade, né? São 9 selecionados aqui da nossa região, isso vai desde o litoral sul até o litoral norte, para que eles possam ser divididos em 3 grupos, e aí os executivos do setor portuário definem um problema para que eles possam resolver. O problema dessa vez, presidente, é a relação do porto com a cidade, na visão do porto e na visão da cidade. E eles me trouxeram algo que eu guardei para nossa conversa aqui, né, para nossa entrevista. Eu falei, não, cara, deixa eu separar isso daqui eu preciso conversar com a Adilson, que é a relação da mobilidade urbana, presidente. Nós não temos uma linha de ônibus para atender a margem direita aqui do Porto de Santos. Por que essa tamanha dificuldade? Olha, quando a gente fala de transporte público, né, de fato, algumas coisas precisam avançar. E aí a gente precisa voltar de novo no exemplo de Rotterdam, né? Qual é a diferença, por exemplo, dos países europeus para o nosso? Eles têm uma malha de transporte público de massa efetivamente integrada. Você viu lá que, por exemplo, tem mais bicicletas do que moradores, né? Ou seja, Uma coisa que me impressionou, presidente, queria fazer um recorte, até porque nós falamos disso em Rotterdam e agora eu me recordei, é o compartilhamento de motos elétricas, né? Algo que funciona lá, a gente não consegue trazer isso para cá, né? Por que a gente tem tamanha resistência, presidente? Pois é, por exemplo, motos elétricas. No Brasil não é possível, né? A gente vê diversos aí usuários de motos elétricas tendo suas motos apreendidas, porque ela ainda não é regulamentada pelo nosso Código Nacional de Trânsito, o que é um retrocesso, né? Mas, ou seja, a pessoa com a sua própria moto elétrica não pode transitar porque ela ainda não é entendida como um veículo e portanto, não pode se utilizar. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa avançar. Segundo, é entender o transporte público de massa como efetivamente um transporte, como a primeira opção. O que eu estou dizendo? A nossa ainda primeira opção, se a pessoa tem a possibilidade, é o carro ou a moto da pessoa, não é o transporte público. Claro, porque às vezes esbarra nisso que você justamente falou. O final, a pessoa não tem esta oferta do transporte público. E é isso que eu estava dizendo. O que acontece em países europeus? Estes modais são integrados, ou seja, você tem a bicicleta que fala com o ônibus, que fala com o VLT, que fala com o trem, todos eles de uma forma sinérgica. Aqui, a gente ainda tem terminal de ônibus, ou seja, que é um lugar bastante grande do ponto de vista físico, que só serve para a pessoa descer de um ônibus e entrar em outro. Ou seja, é um retrocesso diante dos avanços tecnológicos. Por que eu tenho que, em um lugar da cidade, fazer essa baldeação, Maxwell? Aí eu respondo a tua pergunta. A gente precisa ter, não uma linha que de repente leve, mas dentro de todos esses, até fazer um rearranjo, que a pessoa até desça de um lugar, isso é muito fácil, até porque São Paulo já tem isso, através de uma bilhetagem eletrônica, ela com o mesmo bilhete desce do ônibus e pega o que vai levar ela àquele destino, sem pagar, por exemplo, 2 tarifas, ou sem ter que ir ao tal do terminal de transporte.
não tem que... E aquele espaço gigante, usar para uma outra coisa pública. Porque você não precisa ir num lugar para baldear, para descer de um ônibus e pegar o outro. A gente precisa avançar com essa questão da bilhetagem eletrônica, que a pessoa venha, por exemplo, lá da área continental de São Vicente, ou de São Vicente, de onde daqui a pouquinho está chegando o VLT, e chegar aqui no nosso porto, através ali da Rodrigues Alves, por exemplo, fazendo essas baldeações, né? Pegando o VLT, de repente ele não chega em um determinado lugar, mas que ele possa descer, pegar um ônibus ou outro modal, ou vice-versa, que ele venha de um ônibus de algum lugar, desça, acesse, por exemplo, um VLT e chegue ali no porto através da Rodrigues Alves, ou se ali não for o destino final dele, que ele dali pegue um outro ônibus. Então, essa integração, mais do que criação até de novas linhas e itinerários, ou até um rearranjo, às vezes é possível, mas mais do que isso, a gente precisa fazer isso, esses modais conversarem um com o outro, por exemplo, numa facilidade ao usuário, e aí eu cito uma delas, que é a tal da bilhetagem eletrônica. Não dá para o camarada pegar a condução do ônibus com um, a do VLT com outro, acessar a bicicleta compartilhada com um e, quem sabe, um patinete com outro. Não dá para ter 4, 5 cartões, ou seja, ferramenta de acesso. Isso tem que ser integrado. E é isso que a gente vê, né? Não é só a ferramenta de acesso integrado, são os modais integrados. Mas eu te confesso, presidente, que eu fiquei bastante abismado, até porque eu fui em uma reunião em um terminal na margem da direita aqui do Porto de Santos, e aí eu fui de Uber, né? Porque às vezes é muito mais fácil a gente utilizar esses veículos compartilhados, todos nós estamos utilizando, não fazendo propaganda aqui, mas realmente é o que aconteceu. E aí, na saída, né, da minha reunião, nesse determinado terminal, eu não conseguia Uber, porque o volume estava muito alto, né, de demanda, né, de solicitações de carros, enfim, e estava pedindo para eu aguardar lá algo em torno de 25 minutos ou 30 minutos, né, para chegar um carro para mim. E aí, como eu estava próximo do centro de Santos, eu falei, eu vou de ônibus até o centro de Santos, porque eu tinha que ir ao centro de Santos, mas para minha surpresa, não tem uma linha de ônibus. Né? Não tem uma linha de ônibus, eu não consigo entender como é que a gente não consegue, né, construir uma linha ali que seja turística, pode ser até turística, né, e ir mais além, trabalhar também essa questão da mobilidade. Então fica aí a reflexão, o debate, né? Eu sei que o secretário Júlio também vai nos assistir aqui também, a gente falou muito sobre isso em Rotterdam, aprendemos muito lá, né, e eu acho muito importante a gente pensar e provocar esse tipo de situação. Presidente, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Antes de mais nada, já queria agradecer muito a tua participação aqui, mas para encerrar, eu quero tratar e abordar essa questão. Eu percebo que a Câmara, principalmente de vereadores, né, não só no último mandato, mas nesse mandato também, se aproximou muito do setor portuário. Eu vejo hoje inúmeros vereadores, né, com speech de Porto, né, falando muito de Porto nas suas mídias sociais, tratando das questões portuárias dentro da sociedade de um modo geral. E aí vai a minha pergunta, né, presidente? A gente mudou realmente essa percepção, essa visão em relação ao Porto? Isso que sim, né? Eu acho que isso que a gente está falando ao longo desse período aqui no teu programa, que a gente fala nos debates, que a gente fala nos encontros, né? Isso está de fato sendo crescente, não só na sociedade, mas claro que, como a Câmara, os vereadores, é o para-choque da sociedade, ou seja, isso também reverbera para dentro do Poder Legislativo, ou seja, esse entendimento que não dá para ter essa talvez divisão ou esse muro virtual que possa de alguma forma existir entre cidade e porto, né? Então isso acaba também sendo lógico que presente também nos debates da Câmara. Hoje a comissão da questão do portuário, né, ela é bastante presente, bastante proativa no desenvolvimento do Poder Legislativo, e não só através das comissões, ou seja, os assuntos pertinentes à atividade portuária e congêneres, ele é cada vez mais presente nos debates do Poder Legislativo, né, porque assim tem que ser. Eu, por exemplo, fui convidado por vocês para estar lá em Rotterdam, mesmo o Porto sendo aquela coisa federal, né, da questão federal, mas você vê que teve a participação local de 2 secretários, do presidente da Câmara, por acaso eu estou presidente, mas poderia ser qualquer um que ali estivesse
neste cargo representando o Poder Legislativo, e eu acho que isso é realmente um sentimento de todo o Poder Legislativo, e assim é que tem que ser. Presidente, quero muito te agradecer a presença aqui no Porto 360. Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite, principalmente porque desde que nós fizemos o evento Porto e Mar, eu percebi toda a tua disponibilidade para com o setor portuário, né? E também o trabalho que você vem desenvolvendo. E quero te dizer que o Porto 360 está à disposição da nossa Câmara de Vereadores, para todos os vereadores, para que a gente possa sempre abordar os temas que são pertinentes e importantes para o desenvolvimento do maior locomotiva econômica que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, mais uma vez, Marcelo, a oportunidade conferida a mim, mas de alguma forma também agradecer em nome do Poder Legislativo, de cada vereador, de cada vereadora, a oportunidade que a gente teve agora ao longo do programa, mas sempre tem, de poder também participar desse debate, contribuir e, como disse no início, também, quem sabe, às vezes aprimorar legislações para que todos esses nossos objetivos sejam cada vez mais céleres e alcançados da forma que tem que ser. A sociedade ganha, a cidade ganha, a região ganha, e é esse que é o pensamento da Câmara de Santos. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Como você pode perceber, a gente sempre de olho para que nós possamos desenvolver esse equipamento, como eu disse, que é muito importante para a nossa região. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.